mas gostaria de ressaltar o versículo de número 1. Só ressaltar, vocês não precisam acompanhar, só ressaltar o versículo de número 1 do capítulo 11, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice só indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e assim a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Esta é a palavra oficial que nós lemos em todos os cultos de Santa Ceia, nas Assembleias de Deus, e creio que nas demais igrejas também é lido esse texto. E esse texto é um texto que muitas pessoas traz uma série de dúvidas sobre ele, né? Principalmente quando retrata do corpo e do sangue. Tem muita gente que fala assim: mas poxa vida, como que é isso? Como é que eu vou comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo? Então, hoje, vamos falar um pouquinho a respeito disso, para que você não vá com dúvida para a sua casa, por que a Bíblia se refere dessa forma, e o que significa, o que ele está querendo dizer com isso. Então ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Isso Paulo falando: olha, eu recebi isso de Deus, então agora eu também ensino vocês, né? Que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E um detalhe muito interessante, irmãos, é na hora de abençoar o pão, que muitas pessoas, quando vai orar pelo pão, ele santifica, ele consagra o pão, né? Ele faz um monte de coisa, menos da graça. E na ceia não é necessário, a Bíblia não ensina isso, você consagrar pão, você santificar o pão. Não existe nada disso. Existe uma oração dizendo assim: tendo dado graças. Ele só deu graças, né? Vocês não veem santifica, né? Consagra esse pão, não. Abençoa esse pão para que nós comamos, né? Então, ele dando graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos lá, o que Jesus está se retratando? Na verdade, não é que nós estamos comendo o corpo de Cristo. Quando você pega o pão, tem muita gente que fala assim: não, isso aqui é o corpo de Cristo. Não é, é uma simbologia, é um retratado. Jesus, ele simplesmente quis dizer assim: olha, eu sofri por vocês, e eu fui morto em morte de cruz por vocês. Então eu quero que vocês, toda vez que vocês forem cear, relembrem desse momento como sendo eu. Aleluia. Lembre do sacrifício, do sangue que eu derramei. Lembre que minha carne foi partida, foi rasgada. Lembra que eu fui perfurado por amor de vocês. Então todas as vezes que você comer deste pão, lembra de mim. É a mesma coisa que esteja, é como se estivesse comendo, né, a minha carne. Então é uma simbologia, não que estamos comendo, porque não tem nenhum carnívoro aqui, não é isso? Então ele disse assim: olha, então tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, e fazem isto em memória de mim. Então o pão é uma simbologia. O que ele está querendo dizer, Senhor? Toda vez que vocês comerem esse pão,
você está unindo o seu corpo com o meu. Vocês estão tendo um ligamento. E esse ligamento não pode ter ruptura, não pode ter disjunção, não pode ter separação. O que ele está querendo dizer é assim: olha, quando vocês comerem esse pão, vocês estão unindo o corpo de vocês ao meu. Vocês estão sendo uma mesma pessoa. É uma comunhão que ninguém jamais pode desfazer. Então, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Quer dizer, comunhão, poder, é cura, é libertação, é santificação e é céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quando nós estamos participando da Santa Ceia, eu estou dizendo assim: Senhor, eu estou à tua disposição, para que o Senhor dirija a minha vida, para que o Senhor me conduza, para que o Senhor faça de mim um grande vaso de valor, e eu não mando em mim, sim, o Senhor manda. O Senhor é quem conduz a minha vida, eu sou teu e o Senhor é meu. Glória seja dada ao nome do Senhor. O versículo 25 ele vem dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Aqui não precisa dizer nada, ele já está dizendo, é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia! Quando você come o pão, você está dizendo assim para Deus: olha, eu creio na tua morte na cruz. Quando eu bebo o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, eu estou dizendo assim: olha, eu aceito ser limpo, eu aceito ser lavado, eu aceito ser renovado novamente, porque só o Senhor tem poder para isso. Então, o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Eu participo do pão para me ter força, sabedoria, graça para fazer a sua vontade, e eu participo do sangue para ser purificado, para ser transformado durante todos os dias até o próximo culto de Santa Ceia. Então, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, daquele momento de Jesus lá na cruz. É por isso que quando nós tomamos a Santa Ceia, nós comemos o pão e bebemos o cálice, dá aquela sensação tão maravilhosa e a gente tem vontade de chorar, porque quando nós tomamos, nós começamos a relembrar aquele momento. Eu parece que vejo a cena, Jesus carregando aquela cruz, não é isso? Em rumo ao Gólgota. Ele não precisava daquilo, mas ele fez por amor a mim, por amor a você. Aquela cruz de madeiro verde ainda, que pesava o dobro, e ele perdendo sangue, porque as suas costas foram rasgadas por aquele chicote chamado azarroque, que era um chicote que tinha umas pontas, como se fossem os pregos na ponta. Quando batia no lombo de Jesus, nas costas, ao puxar, arrancava a lasca da sua pele. Então ele estava todo cortado, e o sangue que estava vertendo estava tirando-lhe as forças. Tanto é que chegou um determinado momento que por si só ele não teve mais força para carregar aquela cruz. Ele caía no chão, mas aqueles homens não queriam nem saber, até que alguém viu que não tinha mais condições. Ele, como homem, como Deus, ele levaria aquela cruz sem colocar nem um dedo. Mas ele não veio para isso. Ele veio para sofrer, para pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então era necessário. Como homem, perdeu-se a força e ele não tinha mais condições de levar sozinho. Glórias a Deus. Então viram lá um homem chamado Simão e pediram para aquele homem ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, todo o sangue que foram derramados ali é representado nesse culto de Santa Ceia hoje. Toda lasca que saiu do corpo de Jesus naquele momento é representado por esse culto de Santa Ceia hoje. E ele conseguiu chegar se arrastando ali naquele Gólgota. E o interessante, irmãos, eu sempre que participo da ceia, eu memorizo, eu mentalizo essa cena, e eu vejo ali Jesus já chegando quase que sem fôlego, quase que sem vida, mas
ele firme naquele propósito, e ele dizia: olha, eu não posso fracassar, porque se eu fracassar, uma multidão de pessoas vão perecer. E aí então pegaram Jesus e deitaram em cima daquela cruz, e a Bíblia diz que eles pregaram cravo nas suas mãos, pregaram o cravo nos seus pés, mas nenhum osso seu quebrou, transpassou entre as prestas da mão, os pés, mas não houve ruptura no seu osso, para cumprir a palavra de Deus, que nenhum osso seria quebrado. E a dor foi insuportável. Imagina quando você toma uma agulhada, dói. Imagina um cravo daquela dimensão sendo pregado. E Jesus era pesado, Jesus era um homem alto, pesado, tinha uma boa estatura. E imagina que aquela cruz alta e aquele buraco era fundo. Então, depois de pregar Jesus, eles começaram a levantar aquele madeiro verde, e ele foi subindo, imagina, né? Uma cruz, aqui o buraco. Imagina que você vai levantando a cruz, vai levantando, quando ela ganha a posição totalmente vertical, o que acontece? Ela desce com tudo, não é isso? E ao descer com tudo, o peso do corpo de Jesus, o baque, a sua carne se rasgou. Diz a Bíblia que a sua carne partiu, e ele aguentou ali, só gemeu, mas não disse uma palavra. Aleluia! E ainda mais o seu sangue se esgotou. Foi quando ele sentiu sede, ele disse: então, tenho sede. E covardemente embebedaram ali uma esponja no vinagre e colocaram na boca de Jesus, dizendo para ele: bebe, que você merece. Mas ele, diz a Bíblia, que ele emudeceu e ele não falou nada, né? Glória seja dada no nome do Senhor. Quando chegou quase o momento dele partir, ele olhou para o céu. É como se ele visse Deus de costas viradas para ele, porque não estava suportando tanto sofrimento. E ele, no hebraico, diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Segundo os historiadores, ele chegou a soletrar isso porque ele sentiu o desprezo do seu próprio pai, de Deus, e não poder suportar e ver aquele sofrimento. Então ele disse: Deus meu, por que você me desamparou? Tudo que ele não queria era ser abandonado naquele momento, mas Deus não aguentou ver o sofrimento do seu filho. Então ele disse: olha só, todas as vezes que vocês forem comer e beber, fazer isto em memória de mim, porque não foi à toa. Para isso, glória seja dada ao nome do Senhor. E em determinado momento, quando ele sentiu que a sua alma, seu espírito estava esvaecendo, parece sair do seu corpo, ele disse: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Aleluia, Jesus. E dito essas palavras, diz a Bíblia que ele expirou. E os soldados, ainda não crendo, foram lá com uma lança, ainda furaram o seu lado, mas disse que não saiu nada mais do que água e sangue do seu lado. Por isso ele faz essa ressalva, não é isso? No versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Aleluia, até que ele venha. Aleluia. Não foi uma morte qualquer. Todas as vezes que nós fazemos isso, estamos anunciando a morte do Senhor, aquele sofrimento de cruz, aquela aflição tão grande que ele passou. A aflição foi tanta que antes de ele passar pelo processo, ele resolveu ir para o Monte das Oliveiras e fazer uma oração. E nessa oração diz a Bíblia que ele ficou tão agoniado, que ele começou a suar sangue. Foi tão grande a agonia que nos seus poros, em vez de sair suor, começou a sair sangue dos seus poros. E então, muito agoniado, mas muito agoniado, ele disse assim: Pai, eu sei o que eu vou passar daqui a pouco, e eu quero falar uma coisa para o Senhor. Não se comova com as minhas palavras, mas se for possível, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa dor, passa de mim essa tortura, passa de mim essa humilhação, passa de mim tanta dor. Só que não seja a minha vontade, meu Deus, que seja a tua. Que não seja eu, mas que seja o Senhor.
e Deus se emudeceu, e o silêncio de Deus já diz o que era necessário ele fazer. Então ele voltou para os seus discípulos, acharam todos ali dormindo, e ele disse: olha, em nenhum momento vocês puderam velar comigo, não é isso? Então ele deixou essa palavra registrada para nós, que todas as vezes que nós pudéssemos participar desse momento sagrado, é por isso que quando você participar do pão, sinta ele aí, sinta ele do seu lado, porque é para você fazer isso mesmo, é para você lembrar, é para você comemorar, é em memória da sua morte, do derramamento de sangue. É por isso que nós participamos, para relembrar, esta memória que será infinda. Glória seja dada ao nome do Senhor, e para nós anunciarmos essa morte de Jesus Cristo, porque o versículo 27, porque qualquer que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então eu tenho que ter essa convicção, não é isso? Ninguém aqui, irmãos, ninguém é digno, ninguém é perfeito, mas é a misericórdia do Senhor. Então quando eu tomo, eu estou dizendo: Senhor, purifica dos meus pecados, limpa-me, torna-me mais alvo que a neve, repreenda as enfermidades que estão sobre mim, porque a tua carne verdadeiramente é comida e o teu sangue verdadeiramente é bebida. Então é o remédio dos remédios. Cura a minha alma, liberta-me, purifica-me, transforma a minha vida, e com certeza você será transformado, porque nós não podemos julgar a nós mesmos, diz a Bíblia, porque se nós pudéssemos julgar a nós mesmos, então nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Aleluia. Porque é o Senhor que nos condiciona, é Ele que diz para nós o que nós devemos fazer e até onde nós podemos ir, é Ele que nos traz aos seus pés, caminhando de joelho ou não, como diz a Mariette, né? O prazer que ela está tendo agora de dobrar os seus joelhos para orar, para buscar a face do Senhor Deus. O joelho dobrado quer dizer que você está se humilhando, você está se rendendo aos pés do Senhor. Qual é a oração que Deus recebe? De joelho, de pé, deitado? Qual é a oração? Deus recebe qualquer tipo de oração, em pé, deitado, de joelho, não é isso? Caminhando, tomando banho, mas os gestos de dobrar os joelhos no chão, ou então de se arcar ao chão, um símbolo de toda a humildade, de busca total, de entrega total, de rasgar, abrir o coração para Deus e dizer para Ele: sou todo teu, faça de mim aquilo que for necessário, porque eu não pertenço mais a mim, então eu sou teu. Aleluia, seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, seja o teu nome, Jesus. Então nós devemos fazer esse exame, para que nós possamos entender. Examinar é você entender o que representa o corpo de Cristo na minha vida, e o que representa o sangue de Cristo na minha vida. Eu devo fazer esse exame para que eu não tome a Santa Ceia do Senhor simplesmente só comendo um pão e tomando um cálice de suco da uva. Tem gente que ele come e bebe e ele não sente reação nenhuma. Então você precisa sentir, você precisa tomar aquilo, relembrando e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque a tua morte na cruz me deu vida e vida com abundância. E hoje eu estou aqui, você está aí. Então participe com alegria, derrama o teu coração, mostre para Deus da tua alegria e do prazer que você tem de poder estar fazendo isso com alegria. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Fazendo isso, nós vamos ficar de pé, fazer uma oração. Eu vou convidar a diaconisa Marlene para estar sentando, porque está aqui esse pão, ele é um simples pão, depois de havermos orado, ele representa